E aí, pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício de cálculo vetorial. Nesse exercício a gente vai calcular o seguinte, tá? A gente vai ter que determinar se essa função f aí de cima, ela é um campo vetorial conservativo. E se for, a gente vai ter que encontrar uma função potencial, beleza? Bom, como é que a gente encontrava se ela é um campo conservativo para depois sair buscando aquela nossa função potencial? Primeiro, se ele for conservativo, a derivada parcial de f em relação a y vai ser igual à derivada parcial de g em relação a x. Tá, mas quem que era o nosso f e o nosso g? Bom, o nosso f aqui sempre vai ser a parte na direção i e a nossa g vai ser sempre na direção j. Então esse é o nosso f e nosso g. Então tá, vamos buscar nossas derivadas parciais, tá? A derivada parcial de f em relação a y é quem? Bom, a derivada de cosseno de y é menos o seno de y. E agora a derivada parcial nessa parte aqui, y cosseno de x. Bom, cosseno de x para y é uma constante, tipo uma constante, né? E para y, não, né? Então vai ser mais o cosseno de x. E aqui vai ser o 1 ali na frente, beleza? Agora a nossa g, a derivada parcial em relação a x, bom, a derivada de seno é o cosseno de x e a derivada de x seno de y vai ser 1 aqui, a derivada de x em relação a x. Vai sobrar só o seno de y, então vai ser menos o seno de y, beleza? Então olha só, a gente tem aquela condição, df dy igual a dg dx, tá? Então ele é conservativo. Beleza? Então a gente pode sair atrás da nossa função potencial, tal que o que? A nossa f seja igual àquele vetor gradiente vezes a nossa função potencial. A gente vai atrás dessa função potencial, beleza? Para buscar a nossa função φ, a nossa função potencial aqui, a gente precisa dessas três relações, beleza? Então, usando essa primeira relação para encontrar a nossa φ em relação ao x e o y ali, a gente vai fazer o seguinte, dφ dx é igual ao que? A nossa f. A nossa f é cosseno de y mais o y cosseno de x, que é y, beleza? Então a gente precisa resolver essa equação diferencial daquelas separáveis, tá? Então vai ficar com o seguinte, bom, dφ, a gente vai integrar aqui, e vai ficar igual a derivada do outro lado, então a gente vai integrar cosseno de y mais y cosseno de x dx. Beleza? Então a gente vai ficar com o quê? Φ igual. Agora a gente precisa integrar isso aqui em relação a x. Bom, a integral disso aqui, cosseno de y em relação a x, vai ficar x cosseno de y. Agora o y em relação ao x aqui é como se fosse uma constante, então a gente vai precisar integrar o cosseno de x. E a derivada de seno de x é o cosseno de x, então a antiderivada de cosseno de x é o seno de x. Então a gente vai ter mais y seno de x. Mas está faltando uma coisa, beleza? Porque a gente está integrando em relação a x, então aqui tem que saltar uma constante. Só que a gente não sabe se essa constante ela é constante só para x ou só para y ou para as duas. Então isso aqui a gente vai supor que é uma função de y também, tá? Bom, então olha só, o que eu fiz? Eu busquei comparar com as nossas equações que a gente conhecia, para buscar a nossa função potencial dφ dx e dφ dy. Tá? A gente vai buscar uma função potencial que isso aqui seja verdade. Tá? Então, para isso, eu vou usar essas relações aqui. Quando eu tiver uma função de x, y e z, eu vou ter uma parte em z aqui. Tá? Isso aqui pode ser diferente disso aqui que está aqui, tá? Tem que cuidar disso aí. Então, para mim descobrir a minha φ, eu utilizei a comparação entre o que eu conhecia, porque dφ dy é igual a g e dφ dx é igual a f. Então eu posso muito bem sair atrás da minha φ usando o f ou o g primeiro, tu que sabe, e depois comparar com a dφ dy sem derivar ela. Então eu vou encontrar a φ usando uma das duas aqui e vou encontrar a função. E aí eu vou derivar a função que eu encontrar para comparar com a segunda, com aquela que eu não usei ainda. Beleza? Se tu gostou, dá like no vídeo e se inscreve no canal. Falou!